gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, está começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início a mais este culto, nós teremos então uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador, e pedindo a direção para esse trabalho, agradecendo por todas as bênçãos e pedindo que Ele nos ajude mais esta vez. Vamos orar então. Gracioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nos encontramos em Tua santa presença, ó Pai. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de nos permitires estar diante do Senhor. E nós sabemos que nenhum ser humano seria digno de chegar à Tua santa presença, Pai. Mas o Senhor nos concedeu essa graça através do sangue de Teu santo e amado Filho, Jesus Cristo. E nós pedimos perdão, ó Pai, por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas, nossos erros, e entregamos nas mãos do Senhor as nossas vidas, pedindo compaixão, pedindo misericórdia, ó Pai, e agradecendo pela vida, pelo ar que respiramos, pela comida que comemos, pela água, enfim, por tudo nós damos graças ao Senhor. E também pedimos a direção para mais este culto, que o Senhor nos dê a inspiração divina para que tudo quanto fizermos seja para a glória do Teu santo nome e também para a edificação do Teu povo. E é no nome santo e poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos humildemente agora e Te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bom, meus amados. A escritura que vamos ler está em São Mateus, capítulo 7, começando no versículo 15. São Mateus 7, versículo 15. Daí em diante, não é? E nós teremos também agora a parte de louvores, cânticos e adoração ao Senhor. Depois teremos a leitura bíblica e também a oração da fé em favor uns dos outros, não é? Vamos então agora adorar o Senhor com os nossos louvores, com a nossa alma, com o nosso coração. Cantemos para Deus. Supremo Criador
Amém, Jesus. Graças a Deus. Que Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor, não é? Graças a Deus. Agora então vamos aqui à leitura da Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, em São Mateus 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Amém. Que o Senhor Deus acrescente suas bênçãos a essa sagrada leitura. E agora nós vamos orar. Gracioso Deus de bondade, mais uma vez, ó Pai, nós estamos diante do Senhor com os nossos olhos fechados, suplicando outra vez o perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas, Senhor, e entregando nas mãos do Senhor as nossas vidas. Pedimos misericórdia do Senhor em favor de nós e em favor de todos aqueles que precisam da Tua graça, que precisam da Tua bênção e que creem na graça, Senhor, porque a graça só é estendida sobre aquele que crer nela. Muitos, às vezes, não podem receber a graça porque não a querem, não creem na graça, Senhor, não suplicam, não acreditam, não entendem que são necessitados da graça do Senhor. Pai Celestial, ajuda cada um, meu Deus, os enfermos, que sejam curados nesta hora, os aflitos que possam ter seus corações aliviados das tensões nervosas. E assim por diante nós suplicamos em favor de todo o teu povo. Especialmente nesta hora nós nos lembramos do nosso companheiro, nosso irmão Flávio Tarley, que está lá no hospital internado. É um companheiro, Senhor, de batalha de longa data, juntamente com a sua esposa. Ó Deus, estende as tuas santas mãos agora para abençoar o teu filho, para dar-lhe completa saúde. Ele está em recuperação, mas que o Senhor possa livrá-lo logo desses males, da enfermidade e tudo, Senhor Deus. Nós colocamos ele aos cuidados do Senhor. É certo que o Senhor tem cuidado dos seus, o Senhor sempre tem cuidado, sempre tem livrado, sempre tem curado, a Deus. Mas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos ele nesta hora ao Senhor, juntamente com a irmã Dalva, sua esposa, também uma companheira de batalha de tantos anos, ó Pai. E é no nome de nosso Senhor Jesus Cristo que nós pedimos estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém, Jesus. Nós lemos a Escritura assim um pouquinho extensa, não é? E se formos meditar versículo por versículo, nós tomaremos quase todo o nosso tempo aqui meditando, porque são coisas tão profundas que nós lemos, não é? E às vezes a gente tem vontade de meditar, mas o tempo não permite. Aqui nos últimos 2 versos, por exemplo, que ele fala sobre a casa, né? Deixa eu voltar um pouquinho então aqui. Verso 26, vamos ver se é o 25, não, vamos voltar mais um pouquinho aqui. Aqui, verso 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Que casa seria essa? Não é? A casa é você mesmo. A casa é sua vida, sua conduta. Enfim, a casa somos nós. E as nossas vidas devem estar sendo edificadas sobre as bases da palavra de Deus, dos ensinamentos da Bíblia. Às vezes eu me ponho a pensar,
em que as pessoas creem? Será que as pessoas creem realmente na Bíblia? Não é? Será que as pessoas creem realmente em Deus? Ou talvez nem elas mesmas saibam se creem em Deus ou não? Porque parece ser tão contraditório, ou as suas versões são tão contraditórias, não a versão da Bíblia, a versão das pessoas, não é? Dizem que creem, dizem que são crentes, e na verdade todos são crentes, todos creem, não é? A Bíblia diz que o diabo também é crente, e ele crê e estremece, mas não obedece. Então, se nós parássemos um pouquinho aqui para meditarmos nisso, quer dizer, o diabo crê e estremece, mas não obedece. Então, quantos irmãos ele não tem por aí? O diabo, que também crê, dizem que creem na palavra de Deus, dizem que creem nas escrituras sagradas, mas não obedecem. E nos versos anteriores ele disse assim: pelos seus frutos os conhecereis. Ele disse, um espinheiro não pode dar figo, né? E a figueira não pode dar abrolhos, espinhos. Então, ou é uma coisa ou é outra, não pode dar uma fonte, uma mesma fonte, dar água doce e água salgada ao mesmo tempo. Ou a pessoa é alguma coisa ou é outra coisa, não é? Mas ele disse assim, mas o homem que ouve estas minhas palavras e faz o que com elas? Esquece como o homem que olha no espelho? Não, e as pratica. Assemelhá-lo-ei ao homem que edificou sua casa sobre a rocha. Então ele diz aqui no 25, e desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então isso quer dizer que as chuvas virão, a ventania virá, as lutas virão, as tempestades virão, tanto para o crente como para o que não é crente. Tanto aquele que é servo de Deus, aquela que é serva de Deus, como para o que não é. As tempestades virão, as lutas virão, mas aí o que acontece? Qual é a diferença? Aquele que crê nas palavras da Bíblia, nas palavras de Deus, e as pratica, não é somente crer, dizer que crê, crer e praticar, e as pratica. Então esse, quando vier a tempestade, quando vier as lutas, quando vierem as controvérsias, em todos os aspectos, familiares, desemprego, falta de alimento, de comida em casa, doenças, quando vier tudo isso, que são rios e ventanias e tempestades batendo contra aquela casa, ela não cairá, porque ela está edificada sobre a rocha. E a rocha é Cristo. Aleluia. Agora vem o 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. Em outra Bíblia, que seria a Bíblia atualizada, diz um homem louco, não é? Há um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E a única rocha que existe para se edificar a casa, a vida, é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. São os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. O resto é areia movediça. Os nossos próprios pensamentos são areia movediça. O seu próprio pensamento é areia movediça, se eles não estiverem alinhados com a palavra de Deus. Agora, se os meus pensamentos, os teus pensamentos, estiverem alinhados com a palavra de Deus, então eles não são areia movediça, não é? Mas então, o que acontece? É o homem insensato que edificou sua casa sobre a areia e desceu a chuva, porque a chuva vai descer mesmo. Ela virá, né? E correram os rios, as enchentes virão também, tanto para o crente como para o não crente. E desceram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa
e caiu, e foi grande a sua queda. Então, vamos ficar com essa pouca meditação por causa do tempo que não permite para nós, né? Continuarmos aqui, que não nos permite. Mas vamos pensar nisto. É muito fácil, você olha para si mesmo, porque lá atrás ele diz, pelos seus frutos os conhecereis, não é? Às vezes eu posso falar o que eu quiser, mas depende do fruto que eu estou dando. E eu me lembrei de uma coisa agora, que a Bíblia diz, está escrito, né? Que o salmista Davi disse assim, Senhor, não te lembres dos meus pecados do tempo da minha mocidade. Isso é bom a gente ser observador da Bíblia. É bom acreditar na Bíblia, porque às vezes você vai tendo uma experiência com Deus gradativa. É como o crescimento de uma criança. Você nasce no reino de Deus, nasce de novo, como uma criança nasce naturalmente na sua casa. Um menino, ele é um bebezinho, depois você não está vendo, todo dia você olha nele ali, parece que ele está do mesmo tamanho, mas ele não está não. Não é certo? Parece que o menino não cresce, é sempre bebezinho, mas não é não, ele está ficando grande, ele está crescendo, é que a gente não vê. Daqui uns dias o menino está andando, daqui uns dias ele já está falando, e daqui uns dias ele já vai na escola, e daqui mais uns dias ele vai trabalhar, e assim por diante, mais uns tempinhos ele fica adulto. E isso é um progresso que há na vida natural e também na vida espiritual. Você não pode julgar uma pessoa pelo que ela era antigamente, porque depois daquilo muitas águas passaram debaixo da ponte e ele teve uma experiência, ela teve uma experiência com Deus e foi deixando de fazer aquelas coisas que fazia antigamente. Mas por quê? Ele estava edificando sua casa nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Então, cada dia que ele cometia uma coisa, o Espírito Santo vinha e dizia, mas não é assim que a minha palavra diz. Então, ele vai lutando e vai pelejando, vai batalhando e vai se afastando daquelas coisas. Isso é gradativamente como o crescimento de uma criança, de um menino. De repente, lá na frente você vê aquela pessoa não é mais o que era antes, não é? Bom, então, nós vamos ficar com isso aqui agora, para nós entrarmos aqui na mensagem, véu adentro, que estamos parados no parágrafo 111, não é? Irmão Branham, profeta de Deus, pregou esta mensagem em Jeffersonville, Indiana, nos Estados Unidos, no dia 1º de janeiro de 1956, né? Já é um bocado de tempo. E aqui no 111, então, ele diz assim, e as pessoas continuam dizendo-nos, você tem que gritar para poder entrar. Você tem que falar em línguas para poder entrar. Você tem que fazer todas estas coisas. Então você vai observar aqui que esse tipo de pessoas que mesmo dizendo que creem no Evangelho, lá nas partes anteriores que nós lemos, nos versículos anteriores, ele disse assim que muitos virão naquele dia e dirão, Senhor, em teu nome eu não expulsei demônio, em teu nome eu não fiz muitos milagres, muitas maravilhas, falei em línguas estranhas e tudo. E ele dirá, apartai-vos de mim, porque vocês praticaram iniquidade. Vocês ouviram as minhas palavras, mas não obedeceram. Vocês não fizeram caso dela. Apartai-vos de mim. Eu nunca vos conheci. Olha isto, não é? Então, muitos dizem, você tem que fazer isso, né? Você tem que fazer todas estas coisas. Porém, encontramos que estas coisas não funcionam. Eu tenho visto pessoas gritarem que não eram... eu não posso pensar, não tenho forma de julgá-los. Quer dizer,
não temos o direito de julgar a quem quer que seja, não é? Não é necessário que nós façamos isso. Eu não tenho forma de julgá-los, não devia julgá-los. Tenho visto muita gente que grita e que vive qualquer classe de vida. Tenho visto gente dançar no espírito de um lado ao outro do corredor e sair e viver uma vida horrível. Eu tenho visto a homens e mulheres fazerem isso. Eu tenho visto a homens e mulheres dançarem no espírito, falarem em línguas, gritarem e com um temperamento no qual é melhor não falar. Vocês sabem que uma das coisas que o Espírito Santo tem batido ultimamente conosco, não é só comigo, não, com os seus filhos, a quem ele ama e para quem ele fala, porque quem ouve as palavras do Senhor e as pratica são somente os filhos eleitos dele, não é? Mas uma das coisas que o Senhor tem batido ultimamente é sobre o temperamento das pessoas, não é? Então olha isto, há algo incorreto, a pessoa dança no espírito, fala língua estranha, depois tem aquele temperamento explosivo. Eu não sei se ele vai dizer aqui, mas ele diz, tem pessoa que tem um temperamento igual uma serra circular. Bota o dedo lá para você ver o que acontece, você fica aleijado na hora. O temperamento da pessoa é aquilo, não é? Agora, há algo incorreto e mesmo assim se alegram com as bênçãos de Deus, eles creem nelas, eles têm fé nisso, porém estão no átrio exterior. Não têm entrado ao pátio interior. Eles nunca passaram daqui para ali. Isso é o que ocorre com as igrejas hoje em dia. Espero que o vejam. Oh, que coisa! Quando posso ver uma denominação prévia disso, isso me diz... desculpem, eu li errado aqui. Quando posso ver uma demonstração prévia disso, isso me faz regozijar, vendo que nossa âncora resiste dentro do véu. Porque ele está falando aqui, ele nunca passou daqui para lá, e se você não acompanhou o culto anterior, ele estava falando do templo, que tinha o átrio anterior, depois tinha o véu, e depois do véu tinha o Santo dos Santos. Lá no Santo dos Santos estava a arca, com a panela dourada, com a vara de Arão, que reverdeceu, e aquele maná que caía lá estava dentro daquela panela, e o maná que ficava lá no chão, lá fora, ele derretia depois das 9 horas com o sol. Mas aquele que estava lá, dentro daquela panela, permanecia constantemente perfeito. Aquilo é o tipo do crente que está na presença de Deus. Então é isso que ele está dizendo aqui. Essa pessoa nunca passou daqui para lá, não é? Dentro do véu. A Bíblia diz, ao que vencer, lhe darei uma pedrinha branca, e na pedrinha um nome novo, escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Não importa o que digam as pessoas, você sabe quando você tem sido trazido para dentro do véu interior. Ninguém poderia te dizer algo diferente. Não, porque você tenha se unido a uma igreja, ou porque fez isto ou aquilo, mas alguma coisa te diz, você tem uma pedra que está no coração, não uma pedra de granito, mas uma pedra suave. Esta pedra amolece o seu coração ao invés de endurecê-lo. Amém?
Oh, glória a Deus, que maravilha. Essa pedra dentro do coração, ela faz amolecer o nosso coração, cada dia mais. E isso é progressivo, como já se disse há poucos instantes atrás. É como o crescimento de uma criança, de um menino, não é? Essa pedra vai amolecendo e coisas que você fazia ontem, hoje você já não faz mais, e amanhã você já não fará mais coisas que você faz hoje, porque está havendo um crescimento. A pedra que está no coração está amolecendo o coração cada dia. Em Ezequiel, nos tempos antigos, quando as leis foram postas no tabernáculo, na arca, as leis de Deus, Ezequiel falou de outro tempo. Agora, há duas classes de pessoas hoje em dia, as mesmas de sempre. Duas classes hoje, as mesmas de sempre, que sempre houveram no mundo, não é? As mesmas de sempre, que estão tratando de fazer algo para salvar a si. Mesmas. Cada uma diz: eu irei à igreja todos os domingos. Isso é muito bom. A gente deve ir mesmo à igreja, não é? Nós devemos ir mesmo. Isso é muito bom. Eu quero ser religioso. Isso também é bom. Isso é estar ainda sob a lei, né? É tudo que eu estou fazendo para Deus me salvar ou para ser salvo, né? Isso é ainda estar sob a lei. Porém, quando o outro, por ir à igreja e ser bom, não é algo que você possa fazer por si mesmo, mas é algo em seu interior, que o está fazendo por você. É o Espírito Santo em seu coração. É Ele que nos muda. Não é o que eu vou fazer assim agora, vou fazer aquilo, vou ser melhor e tal. Não, é Ele que muda. É uma mudança interior. De dentro para fora, não de fora para dentro, não é? Agora, note isto na câmara interior. Estas pessoas que vivem aqui dentro parecem estar bem alimentadas, sempre se sentindo bem. Ezequiel disse: eu escreverei minhas novas leis e as porei em seus corações. Anteriormente, a lei permanecia escrita em tábuas de pedra dentro da arca, e a arca representava o coração. Então porei minha nova lei em seus corações, na arca. O coração é a morada de Deus. No Antigo Testamento, Deus morava em sua glória sobre a arca. E o coração é a arca. Deus habita não na cabeça, no coração. Deus não habita na cabeça daquele crente intelectual que crê na letra, mas ele crê na alma dele, não é? É lá que Deus habita. Deus habita não na cabeça, no coração. Deus não é conhecido pela teologia. Deus não é conhecido por uma concepção mental. Deus é conhecido pela antiquada santidade, experiência do novo nascimento que está no coração humano. Sem dúvida, os homens e as mulheres vivem uma boa vida e amam a Deus por uma concepção mental. Mas o verdadeiro lugar escondido está no coração, escondido com Cristo. E quando Cristo, o Espírito Santo, vem a seu coração, ele está em você com
seu temperamento e ele está vivendo sua própria vida através de sua própria vontade, através de você. Aleluia! Então, quando ele entra lá, ele começa a mudar as nossas maneiras, não é? Ele começa a tirar o rancor, ele começa a tirar o ódio, tirar a mágoa do coração, ele começa a limpar o nosso coração. Eu não sei se vocês, jovens, certamente não se lembram, mas os mais velhos talvez alguém possa se lembrar do livro do coração. Você lembra do Coração de Carlos, né? Um livro que nós costumávamos, um livretozinho que nós costumávamos ganhar quando éramos garotos, na igreja a gente ganhava, e o Coração de Carlos estava cheio de cobra, sapo, aranha, caranguejo, pavão, tudo quanto é coisa, e cada bicho daquele representava um qualificativo, um sentimento. O coração estava cheio daqueles sentimentos ruins. Mas quando o Espírito Santo começa a entrar lá, ele começa a limpar esse coração. Ele começa a dar bons sentimentos, bons desejos, desejo de perdoar, desejo de amar ao próximo como a si mesmo, desejo de obedecer à santa palavra do Senhor, desejo de ir na igreja para adorar, não como uma loja, né? Não como um clube, mas como um santuário onde você vai se encontrar com Deus ali, você vai adorar o Senhor. Ele vai mudando, ele vai limpando o coração e ele vai tomando conta daquela casa. É a casa que vai edificando, sendo edificada na rocha. Aí quando vem as tempestades, vem os rios, vem os ventos, não podem derrubar aquela casa, porque o morador que está lá é um morador muito capaz de guardar aquela casa, de sustentar aquela casa. Aleluia! Eu sei que soa muito mal, porém está correto. Cristo tão rendido está você que Cristo fala a classe de palavras que ele falaria, ele pensa através de você, a classe de pensamento que ele pensaria. Você já pensou isto? Já meditou nisto? Bom, você que é um cristão, você já tem meditado nisto, com certeza, não é? Que você olha para uma coisa e Cristo está vendo aquela coisa com os seus olhos. Cristo está falando, respondendo para a pessoa com seus lábios. Cristo está andando para algum lugar com os seus pés, porque Ele está morando dentro do seu coração, não é? Aleluia! Não é maravilhoso isso? Não é bom pensarmos nessas coisas? Ele pensaria, ele faz através de você a classe de obras que ele faria. Você tem se entregado e repousa. Que quadro tão formoso o de um cristão consagrado, rendido, Cristo operando através dele. Paulo disse: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vivendo na alma individual que está rendida. Cristo fala através dos lábios, pensa através da mente, vê através dos olhos, age através do temperamento. Aleluia! Logo, as coisas do mundo têm passado. Como pode ser senão algo dócil e agradável o tempo todo? Cristo tomou o controle. Amém. Vê você, isto é o que é. É Cristo em você. Cristo em você. Eu penso e digo: Senhor, dá-me estas coisas, cada vez mais, encha-me, Senhor, destas coisas, para que nós possamos ser uma testemunha viva do Senhor Jesus Cristo aqui na terra.
Você diz, bem, você vê, eu creio que isso é a verdade, irmão Brana. Essa verdade está na mente, porém tem que descer ao coração. Se está aí, então você reflete a Cristo, suas atitudes, desejos, apetites, tudo em você é Cristo rendido, repousando, tudo perfeito. Não importa o quanto pareça obscuro e tenebroso para você, tudo segue igual, Cristo está em você. Ele fala ao pecador na voz que ele lhe falaria. Ele fala à prostituta na voz que ele lhe falaria, quer dizer, ele fala através de você, na voz que ele falaria quando ele estava aqui na terra, né? Que ele falaria. Ele pensa através de sua mente os mesmos pensamentos que ele fala ao seu coração, da mesma maneira que ele faria se ele estivesse aqui na terra. E você já não pertence a si mesmo, mas tem se rendido dentro deste lugar santo. Aleluia! Arão estava uma vez ao ano, a congregação lhe observava, ele estava vestido na forma correta, tinha que haver sido ungido corretamente, tinha que caminhar corretamente, bendito o Senhor, vestido corretamente, andando corretamente, ungido corretamente. Ele tinha uma campainha e uma romã em sua vestimenta. Porque às vezes a pessoa diz assim, não, Deus quer só o coração. Deus não está se importando com as nossas vestes. Mas não é isso, isso não é verdade. O sacerdote, para entrar na presença de Deus, o sumo sacerdote Arão, ele tinha que andar corretamente, vestir-se corretamente e estar ungido corretamente, tudo corretamente, porque ele ia entrar na presença do Senhor, não é? Então, enquanto caminhava, eles cantavam, Santo, Santo, Santo Senhor. Ele havia tomado em antecipação uma vasilha com sangue, o sangue do Cordeiro, o sangue do pacto, e estava ungido com a rosa de Sarom, e a unção descia pela barba até a orla de seu manto. Ele estava entrando à câmara interior, na presença de Deus. E quando ele entrava ali atrás, o véu caía às suas costas, e ele estava confinado, estava escondido do mundo exterior. Louvado seja Deus! Há um lugar de refúgio, lugar de recolhimento. Podemos caminhar na presença de Deus e estar escondidos das coisas do mundo. Não lhes ouvimos mais. É a prova de ruído. Aleluia! A prova de ruídos. O mundo fica fora, arquejando e observando, porém, você está dentro, na presença do sempre existente Deus, comendo deste maná que durará por longos anos, centenas de anos, nunca é contaminado e tão pouco se esgota. Esse maná aqui é a palavra, viu? É a palavra com a qual você se alimenta, ou alimenta sua alma. Essa palavra é a mesma palavra de Deus todo o tempo. Ela nunca muda, ela nunca se perverte, ela nunca se mistura com credos e com dogmas e com pensamentos humanos. A palavra é sempre pura, anos após anos. E o profeta disse que essa palavra, que é essa mensagem que tem vindo para nós,
através de Malaquias 4, através de Apocalipse 10 e 7, essa palavra jamais se denominará, jamais se tornará uma denominação, jamais se tornará uma organização religiosa criada pelo homem, porque é a palavra, não é mais a casca, é a semente palavra. E um homem que uma vez caminhou em Deus e o véu caiu às suas costas, deixando fora as coisas do mundo, ele está na presença de Deus, comendo o maná. Não importa meio-dia, 9 horas ou nada, ele está vivendo na presença do rei, porque o maná lá caía e quando era 9 horas ele já tinha derretido, né? Agora, o crente que está do lado de fora, acontece isso, ele ouve a palavra, ele vai na igreja, ele glorifica, ele alegra, ele pula, ele dança no espírito, fala língua estranha, mas depois, quando o sol esquenta, vem as lutas, derrete o maná que ele comeu, não é? Não existe mais. Mas lá dentro da panela dourada não derretia. Então, se você entra lá dentro do Santo dos Santos, se você está realmente na presença de Deus, então você está comendo desse maná que não desvanece, que é a palavra de Deus. Aleluia. Ele está vivendo na presença do Rei. Amém. Não é de se admirar que é bom para ele. Olhe onde se encontra. Ele encontrou o lugar secreto. Tem ido de trás do véu. As portas se têm cerrado através dele. Não vê as coisas do mundo. Essas portas são a prova de ruídos pelas peles de ovelhas, cabras, e feitas à prova de ruídos pelo batismo do Espírito Santo, que esconde o homem em Cristo, e ali vem a ser uma nova criatura. Ele caminha diariamente ante a presença dele. Desta forma, quão formoso é o quadro do crente na presença de Deus. Todas as coisas são suas. Então, todas as coisas foram entregues a Cristo. Tudo o que em Deus, Ele o derramou em Cristo. Deixa eu ver aqui. Tudo o que era Deus, Ele o derramou em Cristo. Tudo o que era Cristo, Ele o derramou na igreja. E conhecerão que eu estou no Pai, e o Pai em mim, e eu em vós. Ó, o privilégio que o crente tem, se ele tão somente pudesse aceitá-lo. Você diz, irmão Brana, você tem aqui um quadro sob considerações, porém, como se chega a ele? Tudo bem, porque aí no quadro está assim, mas e na prática? Como se chega a esse lugar, não é? A esse lugar secreto. Esta é a próxima coisa. Como se chega ali, irmão Brana? Aqui está a maneira que eles entram no padrão. Ó, eu sou um cristão, irmão Brana. Tenho sido salvo. Tenho sido batizado. Me alegro com as bênçãos de Deus. Você ainda está no pátio exterior. Porém diz, tenho minhas altas e baixas, meus cansaços, meus abalos, meus problemas, desejaria viver uma vida vitoriosa. Bem, você tem que sair desse átrio. Você tem que entrar. Agora, qual era a primeira coisa? O átrio representava justificação. Fora esse onde estava o povo, todo Israel.
nenhum outro senão um israelita circuncidado podia entrar a estes pátios. Eles o contaminariam. Recordem vocês, quando Paulo trouxe a Timóteo ao templo e disse: eles têm contaminado este lugar santo ao trazer um gentio para dentro. Você recorda disto, não é? Nos átrios só entravam pessoas absolutamente justificadas. Olha isso, não perde não. Se você perder, você perde a ponta da meada, não é? Porque você diz, então esse é o lugar perfeito, mas esse ainda é o primeiro átrio. Você não vai poder ficar aí não, você tem que ir para frente depois, não é? Para o átrio interior. Então, absolutamente justificados, homens e mulheres regenerados que haviam aceitado a Deus e que tinham vida eterna habitando neles. Eles devem ser isto para estar nos átrios. Logo, eles vinham ao primeiro altar, e no primeiro altar é onde eles queimavam o sacrifício, e onde o Senhor os encontrava no perdão dos pecados, e os limpava de toda maldade. Você diz assim, mas então, o que é que eu preciso mais do que isso? Não é? Ali o Senhor os encontrava, ali o Senhor perdoava eles de todas as maldades, ali o Senhor justificava eles, então o que é que eu preciso mais do que isso ainda? Não é? Então, o Senhor os limpava de toda a maldade, e o pão ardente e o altar de bronze queimavam o animal e o sangue do animal. Esse era o segundo átrio. E logo depois de deixar esse segundo átrio, santificação, eles entravam nessa vida consagrada, entravam na presença de Deus, e enquanto estavam ali era onde tinham essas grandes coisas. Aqui há um tipo formoso, pois se algo morto entrasse ali, olha isto, se algo morto entrasse ali, voltava à vida. Havia você pensado nisso? Eu penso nisto muito, na verdade, porque nós acreditamos que somos cristãos. Você não acredita que você é cristão revelado? Que você está comendo desse maná da panela dourada? Então, como você vai ter medo de uma enfermidade? Como você vai ter medo de um demônio? Então, que tipo de crente somos nós? Seríamos nós, então, se nós tivéssemos medo, não é? Se lá, quando o crente estava naquele lugar lá, se entrasse uma pessoa morta lá, ou qualquer coisa lá, viveria outra vez? Então, ou nós estamos nesse lugar, ou então não chegamos ainda nesse lugar, se temos medo. Crentes medrosos, crentes que têm medo de doença, de enfermidade, não têm coragem de lavar os pés na ceia, porque pensa que vai pegar o coronavírus no pé dele, não é? Então, que tipo de crente é esse? Não é? Se lá era assim, entrou lá na presença de Deus, ressuscitava, então é sinal que nós não estaríamos nesse lugar ainda. É isso? Não é? Então, pensando vocês já tinham pensado nisso? Eles tomaram a vara de Arão e a puseram ante a presença deste lugar santo, e quando o fizeram numa noite, reverdeceu, floresceu e deu amêndoas. Em uma noite. Pensa nisto, oh Deus, aleluia. Dá até vontade de falar língua estranha, né? Pensa nisto, colocou a vara seca, um bastão seco de Arão ali dentro, ali. E numa noite só ela reverdeceu, olha isto. A vida voltou nela, e ela deu folhas, deu flores e deu fruto. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o crente que está na presença de Deus. Essa é a vida do crente que está na presença de Deus.
Aleluia. Deu amêndoas em uma noite. Pense nisso, na presença de Deus. Essa velha vara de amêndoas posta ante a presença de Deus reverdeceu, floresceu e deu seu fruto de amêndoas numa noite. Que foi que aconteceu? Que classe de vara era? Era uma vara de amêndoas. Isso era o que ele tinha tirado dela. A vara foi tirada de uma amendoeira. E você, às vezes, é uma vara. E você é um humano tirado da rama da humanidade, a qual foi criada, filho de Deus no princípio. Você pode haver caído, morrido, afastado de Deus. Porém, por isso, na criação você foi criado para ser um filho de Deus. Aleluia! Na criação, você foi criado para ser um filho de Deus. Você pode transbordar pelos arredores e ser respeitado e honrado nos átrios. Porém, se alguma vez você consegue entrar neste lugar glorioso e esconder-se com Deus, você produzirá o que está ordenado a produzir. É a seiva daquela árvore que estaria correndo em você, estaria irrigando suas partes, seu corpo de um modo geral, não é? Então, e quem é essa árvore? Essa árvore não é o Senhor Jesus Cristo? Ele disse: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Aleluia! Tome a um pecador morto, distanciado de Deus, sem esperança, sem Cristo, e o coloque na presença de Deus. E este glorioso tabernáculo ali, ele produzirá o fruto do Espírito Santo, amor, gozo, paz, longanimidade. Aleluia! Isso não quer dizer na igreja, literalmente, não é a igreja que faz isso, é quando ele entra em Deus. Mas se Deus está na igreja, é lá que ele vai procurar a Deus, não é certo? O profeta chegou a dizer assim, que alguém lhe tivesse feito uma pergunta. Disseram para ele: irmão Branham, pode alguém chegar ao céu sem a igreja? Ele disse: não. Você não pode chegar ao céu sem a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. E se a vara foi cortada do corpo, é um membro cortado. A vara foi cortada da árvore, então ela secou. Por isso que a vara de Arão era seca, porque ela foi cortada da árvore. Mas depois, quando ela foi trazida para a presença de Deus, ela reverdeceu, floresceu e deu fruto numa noite só. Não é isso maravilhoso? Não é? A casa que foi edificada na rocha e que ouve as palavras de Deus e as pratica, aleluia, glória a Deus, aí produz gozo, paz, longanimidade, paciência, perseverança e tudo mais. A vara morta reverdeceu. Quando o fez, tinha que ter frescor, tinha que ser revigorada. Logo depois de haver sido revigorada, tinha que produzir odor, perfume, a flor. Então, logo produziu o fruto. E todo cristão vem da mesma forma, quando vem à presença de Deus. Primeiramente, tem que ser refrescado. O Espírito Santo tem que tomar o controle do homem e renová-lo e fazer dele outra pessoa. O Espírito vem com um refrigério. O Espírito Santo vem na hora tranquila. Você sabe, você sai de manhã realmente cedo,
quando o orvalho está sobre a terra, o orvalho cai antes do amanhecer, geralmente. Deixa eu parar um pouquinho aqui que eu estava pensando. Às vezes, alguma coisa acontece para você, ou para mim, não é? Para qualquer um de nós, e tira a nossa serenidade, tira a serenidade do nosso espírito. Você fica com o espírito agitado, você perde o frescor, perde a serenidade. E como que você vai orar para um enfermo depois? Como que você vai falar com o Senhor nosso Deus depois, se você perdeu a serenidade? Se você perdeu aquele frescor, não é? Do Espírito Santo? Aleluia! Algumas vezes durante a noite, depois que a algazarra e o escândalo do mundo têm ido dormir. Não sei se você já reparou isto, não é? Porque as algazarras, as boates, né, o mundanismo acontece durante a noite. Mas isso é quando anoitece, logo lá para as 9 horas da noite, antes um pouco, até que não acontece muito, tipo assim, 7 horas da noite, 8 horas da noite, ainda não tem nada. Mas quando chega lá depois das 9, 10, 11 horas da noite, aí é que entra as algazarras, aí é que entra as coisas mais profanas que podem existir. 11, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã. Mas quando vai dando lá para as 3 horas, 3 e meia, 4 horas da manhã, vai acabando, vai silenciando, cada um retorna para suas casas, já terminou a algazarra, aí a madrugada vira em silêncio. Você já reparou isto? Não é? Isso no dia a dia, na prática, você pode prestar atenção nisso. Acabou, aí você sai assim no quintal, você olha, você não ouve nem som de música tocando em boates, em salões, nem gritaria de pessoas. Você sai na frente da sua casa, na rua, você olha, está aquele silêncio, aquela calmaria. Ali é a hora que o orvalho está caindo. Ali é a hora que o Espírito Santo começa a falar. Aleluia, glória a Deus, né? Então, tudo tem ido dormir. Tem saído você na madrugada? Você sai e nota que tudo está muito fresco, realmente fresco, cedo de manhã. Por quê? A velha terra tem se escondido por um momento e tem se refrescado. Tem estado você alguma vez ante a presença de um homem ou mulher que tem se escondido das coisas do mundo? Tem? Você? Estou olhando ali na hora que já preciso parar aqui já, né? Tem você se encontrado com algum homem ou alguma mulher, algum jovem, alguma moça jovem que tem estado na presença, não é, do Senhor? É realmente refrescante falar com eles. Eles se refrigeram a si mesmos, têm começado a despertar a vida. Tem estado você num jardim de rosas de manhã cedo? Ou tem subido e descido a autopista aqui bem cedo, quando o orvalho tem caído sobre o chão? E tem sentido o cheiro das madressilvas? E assim por diante, as alfarrobeiras floridas é igual a um cristão que tem se escondido com Deus na quietude da noite ou em algum lugar. Ele sairá no próximo dia com um frescor, uma vida perfumada, um lugar agradável para estar. Alguém com quem você gosta de falar, alguém que pode te encorajar, alguém em quem você tem confiança. É tão bom encontrar alguém assim, que te traz uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto,
uma palavra de consolo. Não, irmão, tenha confiança em Deus, tenha fé, siga em frente, que o Senhor nosso Deus é maravilhoso e Ele é poderoso para nos ajudar e nos abençoar. Tem você já visto isso algumas vezes? Que Deus nos ajude em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela mulher, aquele homem nunca te dá um mau conselho, nunca te incita a brigar, incita a revidar. Não, ele está sempre te dando palavras de consolo, palavras de calma, palavras de Deus. Que Deus nos ajude em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar agora. Senhor Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós agradecemos o Senhor por mais essa palavra que o Senhor nos enviou, por esses conselhos maravilhosos que vêm do Espírito Santo para nós, através do teu profeta, Senhor. Fica com os teus filhos, debaixo da tua graça, debaixo da tua misericórdia, e abençoa cada um, dando vitória na vida, paz, alegria, longanimidade, paciência, perseverança, gozo no Espírito Santo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Se Ele permitir, nós voltaremos com vocês no próximo culto, não é? Se Deus quiser. E não se esqueçam de clicar no gostei e também inscrevam-se no canal para continuar recebendo. Você também pode acionar o sininho ali de notificações e você pode receber também no seu e-mail, não é? No seu e-mail cadastrado ali quando você se inscreve, então você recebe as notificações dos vídeos que são postados, né? Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém.